Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar, e o assunto de hoje é interfaces no Android Studio. Galera, então é o seguinte, esse vídeo de hoje é um vídeo que a gente prossegue aqui no aplicativo MyLayout como exemplo, que a gente vai preparar. Essa aula de hoje, ela prepara um pouco mais o aplicativo para que ele possa estar preparado para lidar com o banco de dados. Mas antes da gente voltar a falar dos vídeos lá na playlist de banco de dados, eu vou explicar para vocês o que é uma interface aqui usando o Android Studio, para que ela serve, qual é o objetivo, qual a importância. Então, é um vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre interface utilizando a programação orientada a objetos, para depois a gente voltar e dar sequência lá no na nossa playlist de banco de dados, porque vai ser um passo importante antes da gente voltar a falar de banco de dados. Desde já, galera, eu agradeço a vocês que estão comigo no canal, vocês que já fazem parte dessa família do Para Programar é Só Começar. E é isso aí. Se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, divulgue o vídeo. Vamos chegar a 200 inscritos, pessoal. Fazer com que o nosso conhecimento chegue a mais pessoas. E como eu já disse, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Beleza, galera. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é o que a gente faz sempre, né? Eu vou dar um view aqui, Appearance, Enter Presentation Mode, beleza? Vamos aproximar. E aí eu vou mostrar aqui, então, eu criei uma classe do tipo Interface chamada iLayout. E aí eu vou explicar um pouquinho do que é interface para vocês, antes da gente aplicar de fato aqui no nosso projeto. O que é uma interface, né? O que é uma interface? Inclusive, na nossa playlist de orientação a objetos, que nós temos aqui no canal, utilizando o C#, eu tenho lá 2 vídeos, né? É um vídeo em 2 partes, que falam conceitos, inclusive, do que é interface, explico lá em detalhes o que é a interface. Aqui eu vou dar para vocês uma definição mais simples. Se você quiser se aprofundar um pouco mais na definição de interface, né, você pode ir lá visitar o vídeo mesmo da playlist de programação orientada a objetos com C# e você vai ter também uma explicação bem bacana sobre interface. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, pessoal. A interface, ela é interface usando qualquer linguagem de programação. E ela, como um ponto da programação orientada a objetos, você vai, se você aprender o que é interface em qualquer linguagem, você vai saber utilizar esse conceito, tá? Então é o que eu sempre digo, as coisas que estão ligadas à programação orientada a objetos, se você aprender o conceito, você aplica em qualquer linguagem e aplica em qualquer projeto que você estiver construindo, beleza? O que é uma interface? A interface, ela é um meio de comunicação do nosso programa. Quando você fala na vida real, né? Eu fiz a interface com o usuário, eu fiz a interface com o negócio, né? Eu fiz, fulano fez a interface, a gente até fala, né? Fez o meio de campo lá. A gente está falando exatamente disso. A interface, ela é um meio de comunicação entre 2 ou mais elementos, tá? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo do controle remoto. Quando a gente usa um controle remoto, cada TV, por exemplo, tem o seu controle remoto que vem com a TV, né? E quando a gente usa um controle remoto universal, quer dizer, aconteceu alguma coisa com o seu controle original ali, você passa a utilizar um controle universal, significa que aquele controle tem pelo menos as funções básicas para funcionar com a sua TV, ou seja, por isso que ele é chamado de controle universal. O que seriam essas funções básicas para funcionar com a sua TV especificamente?
é exatamente a interface. Ali dentro do controle tem algo ali, né? Tem ali algumas codificações que o controle entende e ele funciona ali, né? Ele se conecta com os aparelhos de TV através da interface que está lá dentro dele. Então a interface, o que ela é de fato? Né? A interface aqui no nosso mundo computacional, o que ela representa? Ela representa um contrato que o objeto ele tem que cumprir. Da mesma maneira que a gente fala que a classe é o contrato do objeto, o objeto ele tem que ser capaz de implementar tudo que está definido na interface. Ou seja, a interface ela obriga que o objeto implemente os métodos que ela possui. E com isso, a gente fala diretamente de um outro conceito que é, na programação orientada a objetos, que é o polimorfismo. Ou seja, cada interface, cada objeto dentro de uma interface, ele vai ter uma forma diferente. Tá? Então vocês vão entender isso quando a gente estiver escrevendo aqui os métodos, vocês vão entender. A interface ela promove com mais facilidade o polimorfismo. Tá? Então, é isso. A interface ela tem os métodos, que os objetos têm que conter, eles têm que implementar. Se eu coloco lá que uma classe ela implementa uma interface, obrigatoriamente essa classe vai ter que ter os métodos que a interface possui. Ou seja, esse objeto que é instanciado pela classe vai ter que ter esses métodos implementados. Tá? Use você os métodos ou não. Ou seja, então eu tenho, dentro da programação orientada a objetos, conceito de classe. O objeto ele representa uma classe, então tudo que a classe tem, o objeto tem que ter. E se uma classe implementa uma interface, o que a interface tem, a classe tem que ter e, consequentemente, o objeto também. A interface ela só vai ter as definições dos métodos que a classe vai implementar, beleza? Então aqui, ó, de cara aqui eu já criei aqui uma interface chamada iLayout e aqui, ó, eu coloquei entre os sinais de menor e maior um objeto que eu chamo de objeto T. O que é esse T aqui? O T, pessoal, é o seguinte, o T pode ser qualquer objeto. Então, a interface ela tem que ser capaz de implementar qualquer objeto do meu projeto. Por exemplo, nós temos no nosso projeto apenas uma classe, que é a classe cliente, certo? Então aqui, ó, vamos vir aqui no projeto, tá? Eu tenho apenas uma classe no pacote model, que é a classe cliente. Então, se essa classe cliente ela vai implementar uma interface, que é a interface iLayout, a classe cliente ela vai ter que ter os métodos insert, update, delete e recover, que é o nosso CRUD, certo? Se eu tivesse uma classe produto, ou se eu tivesse uma classe, sei lá, estoque, por aí vai, e eu fosse implementar essa mesma interface aqui, utilizando o quê? Os métodos insert, update, delete e recover, essa classe, essa interface, ela ia ter que ser implementada aonde? Ela ia ter que ser implementada na classe cliente. Bom, na classe estoque, né, por exemplo, desculpa, na classe estoque, vamos considerar que a gente tivesse uma classe cliente, que já está aqui, e nós tivéssemos também uma classe estoque. Na classe estoque, eu vou implementar essa interface iLayout. Para implementar esses métodos, que é a mesma interface, a interface ela tem que ser capaz de implementar vários objetos. Ou seja, pensa lá, vários televisores
o controle universal pode funcionar com vários televisores, e cada televisor vai ser um objeto, cada marca tem as suas particularidades. Então eu vou ter um objeto cliente, né? Vou ter um objeto estoque, onde eu teria a classe definida, e essas duas classes iam implementar essa mesma interface, ou seja, elas teriam o método insert, o método update, o método delete e o método recover. Claro que aqui a gente só tem a classe cliente, beleza? Muito bem. O que quer dizer implementar nas duas classes? Significa que a interface ela tem que ser capaz de receber um objeto do tipo cliente e ter esses métodos disponíveis para ela, e ela tem que ser capaz de receber um objeto estoque e ter os mesmos métodos disponíveis para ela. Beleza? Então o que acontece aqui, gente? Eu recebo um objeto do tipo T, ou seja, qualquer objeto, tá? E essa aqui é a teoria, tá? Então a interface, ela é um contrato que a classe tem que seguir. Se uma classe vai implementar uma determinada interface, a classe tem que ter os mesmos métodos que existem na interface, ok? E quando eu defino que essa interface recebe um objeto T, esse objeto T eu já falei dele também lá na playlist usando C#, né? Quando eu defino, tá? Especialmente lá no vídeo de banco de dados, tá? Eu falo do objeto T utilizando lá o programa agendamento, sistema agendamento, onde eu defino esse mesmo conceito. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima, que vocês vão conseguir comparar as duas coisas, tá? Aí vai ser até um reforço para esse vídeo aqui. Então, quando eu falo que eu recebo um objeto T, eu estou dizendo o seguinte: eu posso receber um objeto de qualquer tipo e esse objeto tem que ter esses métodos aqui. Então, muito bem, olha só o que aconteceu aqui, ó. Quando beleza, então eu criei a minha interface aqui, vocês viram, né? Tem aqui, ó, vou passar pro... Olha lá, ó. Vou passar aqui pro modo de apresentação, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei essa interface, ó, ela está dentro do pacote controller, e public interface, iLayout, recebe um objeto T, public void insert T espaço object, aqui é o nome que eu estou dando para o objeto, update é a mesma coisa, delete é a mesma coisa, e o recover a mesma coisa. Ou seja, eu estou dizendo que o meu método insert vai ter um objeto T e assim sucessivamente os demais. Beleza? Aí, o que mais que eu fiz aqui? Ó? O que mais que eu vou conseguir mostrar para vocês aqui? Ó? Na minha classe cliente, olha só, o que eu fiz aqui? Ó? Public class cliente, como a gente sabia, só que agora eu coloquei aqui, ó, implements iLayout. Beleza? Isso que eu estou dizendo aqui. Implements iLayout. Vocês viram que tem um erro aqui já, e também tem um erro aqui na própria, tem uma referência, né, na própria interface. Beleza. Ah, outra coisa que eu vou aproveitar e mostrar para vocês. Como é que eu criei essa interface aqui, né? Eu vim aqui no pacote controller, botão direito, deu um new class, Java class, normal. Só que aí ao invés de eu colocar uma classe, eu coloquei uma interface, beleza? Dei o nome, tá? E aí criou. Beleza, não tem dificuldade quanto a isso. Tá ok. Eu estou dizendo então que a classe cliente, ela implementa a interface iLayout. O que eu tenho que fazer aqui então? Eu tenho que... Se aqui eu tenho uma referência, né? Olha só, qual que é o problema aqui? Aqui eu tenho os métodos já da interface que estão criados, mas na classe que implementa essa interface eu não tenho
esses métodos aqui. A nossa classe ela continua da mesma forma que ela estava. Olha lá, ó, tá? Ela não tem nada de diferente. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu venho aqui, ó, exatamente aqui. Eu posso vir aqui na lâmpadazinha vermelha. Então aqui, ó, Implement Methods. Quando eu faço isso, vamos lá. View. Espera aí, vamos fazer diferente aqui. View, Appearance, Enter Presentation Mode. Olha aqui, ó. Ou eu venho na lâmpadazinha ou então Implement Methods. Quando eu faço isso, olha aqui, os métodos já estão aqui. Eu vou dar um OK. Olha aí, os métodos foram implementados. Olha só, vamos dar uma olhada. Olha que bacana, ele criou os 4 métodos na classe cliente. E observa que todos eles com override, ou seja, são métodos que estão sendo sobrescritos, tá? São métodos que estão sendo sobrescritos da interface, ou seja, aqui nós estamos vendo um conceito de sobrescrita que com certeza também leva ao polimorfismo. Se a gente for pensar que eu posso implementar uma interface em classes diferentes, como eu falei aqui, né, de cliente e de estoque, isso aí já é um polimorfismo. Por quê? O objeto cliente é um e o objeto estoque é outro. São formas diferentes. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, isso daí vocês podem aprofundar mais nesse conceito de programação orientada a objetos na playlist de C#, tá? Lá vai ter uma sequência bem bacana de conceitos de programação orientada a objetos. Aqui eu estou dando uma definição um pouco mais simples, sem perder o detalhe, que é importante você saber, mas nessa nossa playlist de Android, eu já parto do princípio que você já conhece um pouco de orientação a objetos. Se ainda assim for necessário você se aprofundar um pouco mais, podem se utilizar da playlist de programação orientada a objetos utilizando C#, porque os conceitos são os mesmos, ok? Então é isso aí. Beleza, vamos agora então voltar para o modo normal, tá? Vou sair do Presentation Mode. E aqui já está corrigido, não há mais erros aqui em cima. Vamos dar uma subida aqui. Olha só, não tenho mais problema nenhum. Ela está implementando a classe iLayout certinha, tá? Aqui já corrigiu a referência. Só falta um detalhe aqui, que é o seguinte. Eu preciso depois definir o objeto que eu quero utilizar. Beleza? Então é isso. Para a gente continuar utilizando esse banco de dados, a gente viu então o conceito de interface utilizada aqui, para que ela serve. E aí a hora que a gente começar a escrever os métodos do nosso CRUD, vocês vão entender ainda melhor esse conceito, beleza? Então, pessoal, é isso. Não se preocupem se você teve dúvidas, se você achou um pouco complexo. Assiste o vídeo novamente, pausa o vídeo. Se tiver dúvida, manda comentário, manda mensagem. Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado entendido. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, até o próximo vídeo e que Jesus abençoe a todos vocês, que vocês encontrem paz nele, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Valeu!